eterno e maravilhoso, tá bom? Vamos agora então estudar um pouco nesse período que temos de tempo a palavra do Senhor. E temos aqui preparado um estudo nessa escola bíblica dominical. Antes disso, eu convido você a fechar seus olhos, convido você agora a se colocar comigo em oração, pedindo que Deus venha falar conosco. Se você puder, coloque a mão no seu coração e ore comigo nesta manhã. Amado Deus, nos colocamos aqui em Tua presença e precisamos ouvir de Ti, ó Pai, a palavra, o ensino das Escrituras, aquilo que o Senhor tem para nós, para os que nos ouvem e para a Sua amada igreja. Por isso, querido Deus, revela a Tua vontade, ministra aos nossos corações por meio do Seu Santo Espírito, através da palavra do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Antes de realmente nós estarmos aqui continuando, eu quero aqui pedir oração, tá bom? Oração pela vida de Miqueias, né? Nosso irmão Miqueias, que está lá na Irlanda, ele foi acometido, foi contaminado aí com coronavírus, e o estado dele é grave, né? Nessa manhã, nessa madrugada, ele foi conduzido à UTI, está em coma, e o estado dele é grave. Então, pedimos que você esteja orando, intercedendo por ele, tá bom? Temos aqui também um pedido de oração, tá bom? Pela avó do Rony, ela chama-se Leonilda. A princípio está com sintomas, né, do Covid-19, mas ainda não está confirmado. Então coloque em suas orações a Leonilda, tá bom? Pedidos aí por Mário Sérgio Roger, Voloshin Diego Rodrigo, Geneviere Voloshin, Ana Júlia, Aline Beatriz, Maria de Lourdes e Marise, tá bom? Pedidos aí de oração da nossa irmã Líria, tá bom? Santos. E também oração da irmã, um pedido de oração da irmã Irene Letrinta, ela pede oração pelo seu sogro, Antônio Letrinta, tá bom? Que possamos estar orando por eles e possamos agora estar ouvindo a palavra do Senhor. Então, nós estaremos estudando nesta manhã com o tema O Dia do Senhor, tá? Convido você a acompanhar a leitura bíblica ou abrir as Sagradas Escrituras no livro de Joel, capítulo de número 2, do versículo 28 ao versículo de número 32. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Eu gostaria nessa manhã, como eu disse, de estar dando esse estudo com o tema O Dia do Senhor. O Dia do Senhor. E o que seria, então, de fato, esse Dia do Senhor que a Bíblia faz referência em várias outras passagens? A Bíblia se refere com algumas expressões a respeito desse dia, desse momento, desse período. Ela é chamada de o dia da visitação também, em 1 Pedro 2,12. É também conhecido como o dia do Senhor Jesus, 2 Coríntios 1,14. É também chamado de o dia de juízo, em João 4,17. Em Joel, como nós lemos, é o grande e terrível dia do Senhor. Em Isaías 61, é o dia da vingança do nosso Deus.
Em Apocalipse 16, é o grande dia do Deus Todo-Poderoso. E algumas outras expressões que você vai encontrar na Bíblia, como o dia, ou naquele dia, ou o dia de Deus. E ao nós estarmos lendo esta passagem de Joel, se você não se atentar muito bem a esta leitura, talvez a impressão que você tem é que se refere a uma geração apenas ou a algum momento. Mas Joel, ao estar profetizando, meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve, os primeiros versículos que nós lemos, o 28 e o 29, ele está falando sobre a maravilhosa promessa do Espírito Santo, em que nós estamos vivendo. Ele está aqui citando, está aqui profetizando e anunciando a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça. E olha que palavras maravilhosas: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei meu Espírito sobre o jovem, sobre o escravo, derramarei meu Espírito naquele dia. Aqui está dizendo o Senhor sobre servos e servas, e ele cita novamente no verso 29, derramarei do meu Espírito. Aqui a Bíblia está dizendo que essa promessa do Espírito Santo, ela diz respeito a todos, pobre ou rico. O Senhor tem essa promessa, tem esse desejo de derramar sobre você, meu irmão, sobre a sua vida, o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que há de nos ressuscitar naquele dia da volta do Senhor. É o Espírito de Deus que vai nos dar força em meio a dias angustiosos. É o Espírito de Deus que nos capacita a fazer a obra de Deus. Porém, todavia, a partir do versículo 30, Joel está anunciando algo mais à frente. E ele está dizendo o seguinte: o sol se converterá em trevas. Ele está citando, olha, maravilhas no céu, sangue e fogo, colunas de fumaça. São coisas que vão estar anunciando, inclusive densas trevas, anunciando que vem o grande e terrível dia do Senhor. E é sobre esse dia em que nós aqui vemos nessa passagem este paralelo de um momento de derramamento do Espírito, mas um alerta de Joel, que depois virá o grande e terrível dia do Senhor. Vamos acompanhar agora essa leitura do livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, que estará aqui mostrando a mesma coisa que Joel está dizendo, em uma colocação diferente a respeito de Cristo, esse paralelo entre a vinda do Senhor, o derramamento do seu Espírito e o dia do Senhor. Diz assim Isaías: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para o quê? Para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Mas, amados, nós não podemos parar a leitura no versículo 1. Nós temos que continuar o versículo 2. E também o quê? Apregoar o ano, tá? A geração, o momento aceitável do Senhor. E também o quê? O dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Perceba que também aqui no livro de Isaías está falando a respeito de Cristo, que ele veio para anunciar as boas novas, pregar o evangelho, libertar os cativos, trazer vista aos cegos, ou seja, curar, trazer vida, trazer realmente esperança para todo homem e toda mulher. Mas a vinda de Jesus não foi somente para isso, mas ela veio também para anunciar o dia do Senhor, que Joel chamou o grande e terrível dia do Senhor, e que outras passagens chamam o dia também do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, amados irmãos, tanto Isaías como Joel estão nos alertando que há um grande período de oportunidade, de misericórdia, há um grande período do mover do Espírito Santo, há um grande período da graça, do favor de Deus, há um grande período em que o Senhor está dia após dia nos abençoando, nos dando oportunidade e nos guiando pelo seu Espírito, para que possa em nós, transformar nossas vidas, ou seja,
há uma grande oportunidade na qual nós vivemos. Porém, após isso, Isaías alerta que também Jesus veio para anunciar esse dia. O ano aceitável é a geração agora que nós estamos, mas vem então anunciar o dia do Senhor. Esse o dia do Senhor, como eu já te disse, é o dia da vingança de Deus. Em outras palavras, amados irmãos, nós estamos agora na fase da graça e do favor do Senhor. Mas chegará um momento em que Deus virá a este mundo. E Ele virá para reinar, tomar o poder do reino deste mundo, e então irá executar a sua vingança, irá executar o seu juízo sobre o mundo e sobre todos aqueles que não aceitaram, que não convergiram, que não buscaram e creram no grande amor do Senhor. Perceba que a imagem que nós vamos ver agora, de tudo que Deus tem dado oportunidade para nós, chegará um dia que isto vai terminar, que isto vai cessar, então virá e estará pronto esse dia do Senhor. Eu gostaria que você acompanhasse comigo que Deus tem alertado isso. Mesmo que a pessoa não ouça o evangelho, mesmo que a pessoa diga que de repente um pregador não bateu na porta de sua casa, mas os fatos, os sinais e a própria natureza têm proclamado e anunciado a existência desse Deus verdadeiro que o mundo tem rejeitado. Acompanhe comigo agora a leitura no livro de Romanos. No livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo 18 ao versículo 20. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem, ou seja, se percebe pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis ou inexcusáveis. Ou seja, a própria natureza, o próprio criar de Deus já mostra a existência do nosso Deus. E nós estamos, como eu disse, nesse período da benevolência, da misericórdia e a chance que Deus tem dado a mim e a você e a todo este mundo. Porém, amados irmãos, como eu disse, chegará esse dia do Senhor. E quem então, do que se trata esse dia? Como eu disse, é o dia da vingança. É o dia em que Deus irá então castigar o homem ímpio, irá castigar todo aquele que não tem realmente aceito, que não tem se dobrado e reconhecido o grande amor do Senhor Jesus. Vamos ver agora algumas leituras bíblicas, e eu quero aqui pedir a sua atenção, que trata-se de um estudo bíblico com muitas leituras. E por quê, pastor? Porque, amados irmãos, é um tema escatológico, é um tema, então, que há muitos pensamentos e ideias sem base bíblica. E quando falamos disso, precisamos realmente ter uma base bíblica do que as Escrituras nos revelam. Então, falando sobre isso e sobre toda esse anúncio bíblico, precisamos entender quem é que vai sofrer essa vingança. Quem é que vai estar sendo aí alcançado por essa ira de Deus? Entenda, nós estamos vivendo um momento em que o sangue de Jesus, o amor de Deus, segura, mantém a ira de Deus contida para castigar esse mundo tenebroso. Mas ainda Deus vem nos advertir, aqueles que acabarão sofrendo a ira de Deus. Vamos lá, o texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim: se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga, ou recompensa a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso. Então você que está sofrendo, sendo atribulado pela obra, pelo nome de Jesus, haverá descanso. Quando isso? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder.
como labareda de fogo, tomando, olha, atenção, vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E verso 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Ou seja, Deus aqui está revelando que aqueles que não creem, não obedecem ao evangelho, aqueles que lutam contra o evangelho, a obra de Deus, está reservado a ira do Senhor, quando ele vai se manifestar na nuvem com seus anjos, mas irá guardar aqueles que creem e que andam em fidelidade. Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Malaquias 4, do versículo 1 ao versículo 3, vai falar também sobre esse dia. Olha, amado irmão, a sua atenção, olha, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, agora é para você, amado irmão, fiel ao Senhor, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, glória a Deus, e salvação trará debaixo das suas asas. E olha como que você vai encontrar o Senhor naquele dia. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba que para aqueles que creem e buscam o Senhor, está reservado a felicidade, a alegria de encontrar o Senhor nas nuvens. Mas o que comete impiedade, está reservado então a ira do Senhor. Judas, o livro de Judas, versículo 6 ao versículo 8, e depois do versículo 12 ao versículo 13, também nos ensina algo que você precisa aí entender, para que dia, o que está reservado, este juízo, esse dia do Senhor. Livro de Judas, versículo 6 e versículo 8. Diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim, também, para quem está reservado, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam, ou seja, desrespeitam, ou seja, se inflamam contra as autoridades. Próximo versículo de Judas, 12, e estes, agora para quem está reservado esse dia do juízo também, são esses manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Ou seja, está falando sobre aqueles que estão em meio aos cristãos, em banquetes, em festas de fraternidade, mas eles se apacentam a si mesmos, ou seja, não se submetem ao ensino, à autoridade da igreja. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, não são constantes, são como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas e desraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E por fim, ainda falando sobre a esses que está reservado o dia do juízo, Apocalipse 19, do versículo 17 ao versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: e vi um anjo que estava no sol,
e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes também. Perceba que em Apocalipse está dizendo sobre os poderosos, outras versões diz sobre aqueles homens de forças militares, aqueles que apoiaram a sua força realmente neste mundo e ignoraram ao nosso Deus. Então, queridos irmãos, por que estou dizendo isso? Nós estamos vivendo em uma época que sinais estão sendo dados alertas, fatos a cada dia mais demonstram como essa humanidade tem caminhado. Recentemente, nós vimos vários atos, inclusive em festas de carnaval, vimos aí grupos de arte realmente vituperiando, realmente debochando, realmente levando, ao nome de Jesus ao escárnio, à vergonha. Há pessoas que aí, grupos que tornaram, ainda trouxeram a visão, a imagem de Cristo homem como um gay. Ou seja, humilhando, ou seja, ultrajando o nome do Senhor Jesus Cristo. Homens que têm apoiado a sua força no poder, no dinheiro, no egoísmo, ignorando o amor de Deus, ignorando a misericórdia de Deus na qual nós vivemos agora, ignorando as oportunidades, as portas abertas da igreja, o anúncio do evangelho. Amados irmãos, mais do que nunca Deus tem bradado, mais do que nunca Deus tem alertado, e os fatos de hoje alertam isso, para que o mundo, em uma decadência, cumprindo assim as Escrituras, está anunciando que está chegando o dia do Senhor, o dia do Senhor. Em especial para todos aqueles que foram desobedientes e não aproveitaram essa grande oportunidade. Mas para os que são fiéis, diz Malaquias, nascerá o sol da justiça, a nossa esperança aos que estão em Cristo Jesus. E a questão é, como virá esse dia? Quando virá esse dia? Vamos ler 2 trechos das Escrituras. 1 Tessalonicenses 5, do versículo 1 ao versículo 3. Esse trecho vai nos dizer como será, em que momento ocorrerá esta vinda, do dia do Senhor. Diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Não há como escapar desse dia. Não há como fugir desse dia do Senhor. A única maneira de nós não estarmos, nós veremos mais à frente. Mas ao homem que negou o Senhor, não há como escapar desse dia. O livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 9 e 10, também irá nos dar um pouco sobre esse dia. 2 Pedro, capítulo 3, do 9 ao 10. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Veja, quantas vezes alguns debocham, dizendo, nunca acontecerá isso. Essa história da volta do Senhor já se ouve há muito tempo. Mas Deus não tarda, amados irmãos. Mas Ele é longânimo, ou seja, paciencioso. Ele está dando chance para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a vontade do Senhor. Por isso dá a impressão da demora da volta do Senhor, mas é a oportunidade para que todos possam aí encontrar o caminho da salvação. E no verso 10 vem o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo,
os elementos, ou seja, estrelas ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, a dica do tempo é única e que Jesus sempre anunciou: é repentino. Ela é repentina, é como ladrão. Ela virá quando não se espera. O mundo estará anunciando paz e segurança, e quando as pessoas não esperarem, aí estará o Senhor voltando, então decretando o seu dia, o dia da vingança do Senhor. E agora eu gostaria que para você entender um pouquinho mais, como será esse dia? Serão versículos agora que nós vamos ler, amados irmãos, que talvez você nunca leu. São versículos chocantes, são versículos, como dizemos, fortes e que impactam realmente o nosso coração diante de como Deus irá agir nesse dia. Acompanhe comigo o livro de Amós 5, do verso 18 ao verso 20. Agora nós vamos ver alguns relatos, algumas descrições proféticas de como será, o que vai acontecer nesse grande dia do Senhor, tá bom? Livro de Amós diz o seguinte: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou seja, há um desespero. É como se fugisse de um leão e se deparasse com o urso. Ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede. Você está fugindo, se escondendo na sua casa, mas é mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Esse é o anúncio que aqui Amós está fazendo sobre o dia do Senhor. Agora vamos ver o que o profeta Sofonias falou. O profeta Sofonias também descreve uma outra visão a respeito desse dia. Sofonias 1, do verso 14 ao verso 18. Diz o seguinte: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido. Contra quem? Contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Palavras tristes, palavras fortes que estão anunciando. A Bíblia está comparando que a carne será lançada como esterco, ou seja, muita destruição. Serão dias terríveis, amados irmãos. A Bíblia fala o dia do Senhor, mas são tantos acontecimentos que é claramente aceito entre os estudiosos bíblicos que se referem a um período de derramamento das taças da ira de Deus sobre toda a desobediência da humanidade, daqueles que negaram e não reconheceram Jesus como seu Salvador. Perceba que não há como o homem escapar, não há espaço, não há lugar, mas realmente grande morte e sofrimento. Ainda vamos ver agora alguns relatos no livro de Apocalipse. Relatos que vão falar um pouquinho sobre essas passagens desse grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse 14, do versículo 18 ao versículo de número 20. Apocalipse 14, do 18 ao versículo de número 20. Diz assim:
E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Veja, volta o versículo 19 lá. As uvas da vinha da terra estão representando a humanidade. Então, elas serão lançadas pelos anjos no lagar, né, da grande ira de Deus. É esse momento que Deus está derramando a sua ira contida durante todo este tempo em que o homem tem se afastado de Deus. E veja como será, verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar. Então, quanto sangue saiu? É tanto sangue que ele alcançou até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estágios, que dá aproximadamente 320 quilômetros. Ou seja, é tanto sangue que a altura do sangue, num raio de 320 quilômetros aproximadamente, alcançará a altura do freio de um cavalo. Para os irmãos terem a ideia de por que é então chamado do grande e terrível dia do Senhor. A vingança sobre toda a impiedade que o homem tem feito. E ainda, Apocalipse 6, versículo 12 ao versículo 17. Apocalipse 6, do 12 ao 17. Diz o seguinte: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Veja, aqui está combinando com a descrição de Joel, né? A lua como sangue. As estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, olha lá, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas. E aqui vamos parar nesse versículo agora. Ó. Então, os homens estão numa atitude de desespero naquele dia, estão escondidos nas cavernas e nas rochas das montanhas. Por quê? E agora vem um fato bíblico muito importante, nós lemos agora. Verso 16. E diziam, ou seja, que eles estavam escondidos nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, ou seja, estão pedindo a morte. E escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Poxa, nós sempre estamos pregando o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É este o Cordeiro, amados irmãos, de amor e de misericórdia. É este o Cordeiro que veio remir o pecado do mundo. Sofreu na cruz, derramou seu sangue. Mas um dia, e aqui em Apocalipse está dizendo que esse dia também é chamado a ira do Cordeiro. A vingança, lembra de Isaías falou? Ele vem anunciar esse grande e terrível dia do Senhor também. Porque o homem rejeitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E por fim, um relato bastante acurado do dia do Senhor. Está em Apocalipse 19, verso 11. Nós vamos ler alguns versículos agora. Apocalipse 19, verso 11 em diante. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Ou seja, aqui vai falar sobre a descrição do Senhor sobre o cavalo branco. O que estava sentado sobre ele, sobre o cavalo, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Olha, perceba, a mesma descrição lá do início do livro de Apocalipse, de Jesus. Ó. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pela qual se chama é a palavra de Deus, o verbo, ele é o verbo. Verso 14. E seguiam-no
os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E a sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Perceba aqui, está dizendo, volta o verso 15, por favor. Está dizendo aqui, ele vai pisar o lagar da vinha do furor, da ira de Deus. Ou seja, o próprio Senhor Jesus vindo ali num cavalo branco e terá uma espada em sua mão, junto com o exército celestial, e vai ferir as nações. Verso 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra. Então veja, ainda a humanidade está guerreando contra Deus, aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Verso 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E verso 21, e os demais, ou seja, aqueles que estavam lutando contra Deus, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Jesus faz uma referência a essa passagem, dizendo: aonde está a carne, ali estarão os abutres. O Senhor está falando referência a esse dia. Um dia que o homem estará guerreando contra o Senhor. Um dia em que Deus estará lançando a sua ira sobre a terra. São palavras duras, palavras difíceis, amados irmãos, palavras que parece que entram em contradição com relação ao grande e maravilhoso Jesus, amoroso e misericordioso. Mas eu venho aqui me valer das palavras do apóstolo Paulo, dizei: considerai a bondade, ou seja, a misericórdia, mas também considerai a severidade de Deus. Nosso Deus não é um Deus que pode se brincar com ele. Meu amado irmão, você que ouve, é um Deus que está alertando, é um Deus que está anunciando, é um Deus que te ama e quer salvar, como nós temos, a todo homem. Para isso ele é longânimo, para isso ele é misericordioso. Mas um dia esse ministério da graça e do amor de Deus, um dia esse ministério do Filho de Deus para salvar o homem, ele vai cessar. Então Deus tomará o reino e tomará os seus escolhidos para si. Mas aqueles que ficarem guerrearão contra o Senhor. Então estarão experimentando, pelo preço da impiedade, o preço de negar ao Senhor, o preço de gastar a sua vida nos prazeres dessa carne, de amar este mundo, de nunca querer reconhecer ao Senhor Jesus Cristo, de não querer viver e reconhecer o amor de Deus, estarão então, agora, de frente de um dia que não tem como escapar, o grande e terrível dia do Senhor. A maneira de escapar desse dia, a maneira de você estar livre desse dia, a maneira de você estar descansando em paz no Senhor, é se você reconhecer e praticar algumas recomendações bíblicas que aqui eu estarei falando para você. Lá no livro de Sofonias, capítulo 2, versículo de número 3. Sofonias 2, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor.
Paulo adverte também, meu irmão, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 4 em diante. Olha as palavras do apóstolo Paulo, há muitos anos atrás, numa palavra profética, anunciando e trazendo aí a revelação. 1 Tessalonicenses 5, no verso 4 ao verso 11. Diz o seguinte: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos. Olha um alerta, meu irmão, você que me ouve, você que está longe da casa do Senhor, não durma, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, ou seja, estamos na luz, a Bíblia está dizendo, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, o amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, nós não estaremos nesse dia da ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos, olha lá, ou seja, irmãos, é o que eu estou procurando fazer aqui, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Paulo está dando alerta que há reservado aqueles que creem, que servem, que andam a sua vida, caminham em uma vida de santidade, temendo ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. E Pedro, então, terminando aqui, está anunciando, Pedro está nos dizendo, 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler agora os versículos finais deste estudo sobre o dia do Senhor. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser, como você deve andar em santo trato e piedade, irmão. Sem santidade não veremos ao Senhor. Aguardando, olha a expectativa, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos, nós não vamos ficar para a ira, nós vamos aguardar novos céus, nova terra, em que habita plenamente a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados. Como que nós devemos ser achados? Olha a maneira que Deus está nos colocando. Procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha o apóstolo Pedro aí nos alertando. Eu quero deixar para você, recomendar que você leia o capítulo 3 de 2 Pedro. É um capítulo inteiro reservado sobre o dia do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos saber o que vem pela frente, o que avança uns dias pela frente. Mas uma coisa eu venho te dizer: nada desse mundo se compara ao terrível dia do Senhor. O dia em que as taças da cólera de Deus serão derramadas. A ira de Deus será derramada sobre o mundo que o nega. O mundo que converteu em infâmia a glória de Deus. Não faça parte desse dia, mas que você possa estar nas nuvens com o Senhor. Para isso requer de você uma decisão. Em meio a tudo que estamos passando, uma decisão de fidelidade com a sua família. Podemos estar sofrendo pandemia. Poderão vir dias difíceis, de batalha, de fome,
Poderão vir dias de perseguição, eu não sei. Não importa. Como também poderá essa pandemia, ela poderá acabar. E logo então, uma falsa sensação de paz e segurança virá sobre a humanidade. E talvez o que você agora está com temor, agora em que você está buscando a Deus, lendo as Escrituras, procurando ser fiel, talvez isso passe. Não deixe isso passar. Deixe que esse temor de Deus esteja habitando em sua vida. Mas eu vim aqui deixar algo ainda mais importante para você. Faça tudo isso não por medo do grande e terrível dia do Senhor. É um alerta. Mas faça isso porque você ama e você quer viver com Jesus a eternidade. Vá a Deus não pelo medo, mas vá a Deus pelo amor. Mas eu precisava e preciso te anunciar que esse mesmo Deus de amor e misericórdia, Jesus Cristo, que estende a sua graça, é o mesmo que virá sobre um cavalo branco, pisar o lagar da ira de Deus sobre todo aquele que o negou. Seja fiel ao Senhor, guarde o que você tem, lute nesta batalha, seja fiel até o último dia da sua vida. Amém? E eu gostaria agora de nós louvarmos ao Senhor. E junto deste louvor eu quero dirigir uma oração para que o Espírito de Deus esteja trabalhando em sua vida. Para você que está afastado do caminho do Senhor, regresse o quanto antes. Você ainda que não teve um encontro com Jesus, você ainda que apenas conheceu, é apenas alguém convencido da importância do Evangelho, você possa hoje tomar a decisão de realmente entregar a sua vida ao Senhor e pedir: Senhor, habita em mim. Oremos ao Senhor. Ó maravilhoso Deus e eterno Pai, há uma mensagem de alerta, é um grito, ó Pai, de alerta para o que está previsto e proposto a este mundo, Senhor. Ó Deus eterno, nos ajude a ser livres da ira futura, ó Pai. Mas que todos esses acontecimentos possam levar-nos, ó Pai, à fidelidade, ao temor, ó Pai. Quão real é a sua palavra, quão verdadeiras são as suas promessas, ó Pai, que parecem tardar, mas um dia para o Senhor são como 1000 anos, ó Pai. Ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e guarda todo homem e mulher em fidelidade e em temor, ó Pai. É o que pedimos ao Senhor. Alcança aqueles que não têm o Espírito Santo, Senhor. Toque em vidas, ó Pai. Traz a eles, traz a nós, ó Pai, a convicção da fé e a paz. Mas aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro, não se converteram, Pai, ilumina eles agora. Move o seu Espírito sobre o homem, sobre a mulher, ó Pai, sobre crianças, para que se dobrem diante do Senhor e reconheçam o seu amor, ó Pai. É o que clamamos, ó Pai, e oramos nessa manhã. Ó Deus, converte os nossos corações a Ti, ó Pai. Leva-nos a um caminho de temor, de muita santidade e reverência em Tua presença, ó Pai. Nos afastando deste mundo e do pecado, ó Pai. Ajude ao homem pecador a confessar os seus pecados, ó Pai. Move, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então
essa oportunidade para citar alguns nomes em que nós estaremos aí intercedendo durante essa semana, que pediram aqui oração. O nosso diácono, irmão Oswaldo Letrinta, que está com problemas de coluna. Colocamos também oração a pedido de Cristiane da Uaqua. Oração pela Sheila, ela está no hospital, a Sheila, e sofre de embolia pulmonar cardíaca. Também queremos aqui um pedido de oração de Lauriene Botelho. Ela pede oração por todos os irmãos da IPUB de Balsas, em Manaus. Ana Fernandes, Deus poderoso, aleluia, IPUB do Rio de Janeiro. Fátima Santos, IPUB São João do Meriti. Deus abençoe, um grande abraço. Nosso amigo, irmão, pastor Juan, tá bom? Pastor Nilton Estrela. Um grande abraço, irmã Márcia também. Alice Pinheiro, a paz, querido pastor. Alice Fernando, IPUB Campina Grande do Sul. Um grande abraço para vocês, meus amados irmãos. E que a graça e a paz do Senhor te acompanhe. Às 19 horas, o nosso culto online, tá bom? Um culto evangelístico. Estaremos aí com a pregação da palavra de Deus. Convide alguém, chame alguém, divulgue, compartilhe para esse grandioso culto em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Deus Todo-Poderoso te guarde e que te conduza em santidade. Que Ele te dê um ótimo domingo com sua família na presença de Deus. Fique em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Você estará